Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, e principalmente para falar desse sol de esperança. Quando a Lívia leu essa mensagem aqui, ela é perfeita para o tema de hoje. A gente vai falar de uma pessoa única dentro da história Paulo Estevão, né? A gente vai contextualizar primeiro, mas é uma palestra de acalento. É aquela história de que te pega no colo. Então, é emocionante falar dela. Se eu falar dessa Abigail, né, 1 milhão de vezes, a gente fica emocionada, porque é uma história linda. Então, eu vou dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi estudando esse espírito tão lindo que é Abigail. Vamos pegar aqui primeiro o TEC, né? Vamos lá. Aqui é o F5. Espero o Ítalo. Vamos aproveitar, né, que a gente escutou essa mensagem de ânimo, de trazer as coisas para o lado positivo. A Abigail, ela representa o consolo dentro do livro. Mas deixa eu contextualizar um pouquinho a história que a gente vai tratar. O livro Paulo Estevão é um dos livros, como a Lívia mencionou, uma das obras mais lindas e com mais recursos para a gente refletir e aprender. E eu falo que, isso é a minha fala, tá? Se o livro Paulo Estevão se perder e a gente conseguir salvar as páginas onde a Abigail traz esse lema dela, o livro pode ser refeito, de tão relevante que é o conselho que ela dá durante esse encontro. Mas a gente contextualizar primeiro. Paulo, ele, antes de ser Paulo, era Saulo de Tarso, né? Eu não vou falar sobre o livro todo, mas eu vou simplesmente dar uma posicionada onde a gente está, para a gente poder falar depois dessa pessoa que é a Abigail. Então, o livro é Psicografia de Chico Xavier, né? Um dos livros de Emmanuel. E Emmanuel ele traz para a gente sempre uma forma muito poética. Todo livro, você lê, e não só a história é bonita, mas a qualidade da escrita é muito poética. Então, toca o coração. E, se vocês escolherem ler esse livro, deixa a caixinha de lenço por perto, porque vai chegar uma hora que vocês vão precisar dela. A frase que resume aqui o livro Paulo Estevão: sem cooperação, o amor não poderia existir. E o amor é a força de Deus que mantém o equilíbrio do universo. Essa frase, ela vem tão forte para a gente, porque a história de Saulo, que depois virou Paulo, é a história de uma pessoa que partiu de um lugar bem focado nas coisas mundanas, nas coisas das percepções de poder diante dos homens. Ele era um seguidor da lei mosaica e ele vivia aquilo plenamente, mas a ideia dele era de poder a todo custo, né, para subir, para ter esse lugar especial entre os homens. E ele conseguiu, durante uma encarnação apenas, sair deste lugar para um lugar de entender a necessidade de sair desse lugar de olhar para mim, para a minha necessidade, e focar na necessidade do outro. Esse salto que ele conseguiu dar em uma encarnação, a gente teria que trabalhar muito para fazer. São muito poucos aqueles que conseguem vir em uma encarnação só fazer esse salto tão gigante. A gente geralmente faz saltos menorzinhos, mas ele vem para provar para a gente que é possível. A força de vontade tem que ser um pouquinho maior do que a gente vem apresentando até agora.
se a gente tiver esse desejo de focar no que nos é oferecido, porque a gente tem as oportunidades, e acreditar no trabalho que a gente é apresentado para a gente continua seguindo nele, a gente tem como chegar lá. Ele é a prova disso. É possível caminhar para frente. Eu tenho uma tia que fala assim, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Mas a gente pensa assim, é difícil mesmo mudar, mas se a gente escolher ser pau torto, numa encarnação, pode continuar, vai ser pau torto mesmo, mas se quiser mudar um pouquinho, corta um pouquinho aqui, lapida um pouquinho ali e vai endireitando. Pode não ficar retinho nessa encarnação, mas a gente está aqui para progredir. Se a gente conseguir dar uma lapidadinha de um lado e de outro, já vai facilitando. Mas não vamos ficar retinho de uma vez só, mas cada esforço conta para os nossos futuros, para as nossas futuras conquistas, né? Então, o Paulo, ele era essa pessoa, né? Essa casca que, na hora que ele ia lidar com qualquer pessoa, ele vinha primeiro o interesse pessoal dele. Aí, ele, tratando dessa coisa da lei mosaica, né? Querendo as coisas do jeito dele, todas as pessoas que fossem contra aquele ideal dele iam ser uma pedra no caminho dele. E como ele tinha poder, ele ia tirar aquela pedra do caminho dele. E tem uma história, a Abigail e o irmão dela, o Gesiel, eles acreditavam em Jesus, né, nessa história da Casa do Caminho, onde tinha esse lugar de Cristo e não só da lei mosaica, de olhar para o outro, de cuidar do outro. E nesse livro, o Gesiel é a vítima do Saulo, que quer fazer mal para ele. E porque ele perdeu a casa, o pai morreu por causa disso. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque eu quero chegar na Abigail, então eu vou falar muito por alto aqui. O fato é que o Saulo tinha uma birra com todo mundo que seguisse o caminho de Jesus. Ele era contra aquilo, ele não queria saber, não queria discutir, né, do meu jeito é aqui, e como eu tenho poder, eu faço do meu jeito. E se não fizer do meu jeito, eu faço o jeito acontecer, porque o que eu quero é aquele lugar de poder. Quantas vezes a gente lida com isso na nossa vida? A gente quer uma coisa, sabe que não é bem correto, sabe que esse não é o caminho, mas eu quero assim, eu vou continuar, nem que eu tenha que passar por cima de um ou de outro. A gente talvez tenha feito isso com coisas pequenas, ou talvez com coisas um pouquinho maiores, mas o fato é que, às vezes, a gente quer do jeito da gente e as consequências eu vou pensar nelas depois. Eu quero é do meu jeito. E, nesse lugar de querer do jeito dele, ele acabou machucando muita gente e acabou se machucando também. Mas a única coisa boa que tem nisso é que, quando a gente se machuca, a gente quer sair daquele lugar que dói e aí a gente caminha para frente. Porque a gente percebe que, a maioria das vezes, a gente escolhe crescer somente quando não tem jeito de deixar para depois. Na minha terra, a gente fala assim, a gente só move quando a gente está na tábua da beirada, que aí não já vai cair, aí move. E nunca ouviu? Você não é mineira? Aí, na tábua da beirada. Aí, quando está lá na tábua da beirada, aí reage. Aí, bom, agora eu vou correr atrás, vou cuidar, vou tentar mudar. Então, a gente, por mais que seja doloroso quando a gente vê o problema chegando, a verdade é que a gente só vai mexer quando o problema chegar. Então, na verdade, o problema é a solução. Porque se a gente fica confortavelmente sentadinho lá esperando a coisa acontecer, né? E aqui eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado. Dizem que, por trás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher. Né? Então, nós, mulheres, vamos falar um pouquinho delas que tem, às vezes, um pouquinho mais de doçura do que o homem, que não é que o homem não é doce, mas a maioria dos homens tem essa necessidade de se mostrar mais duro,
mais encapado, mais rígido, porque mostrar vulnerabilidade não é muito masculino. Graças a Deus, as coisas vêm mudando. Eu observo isso nos meus próprios filhos, que já conseguem mostrar um pouquinho mais de vulnerabilidade, um pouquinho mais de feminino no masculino, que facilita muito o relacionamento de uns com os outros, né? Mas o Paulo era essa pessoa, essa coisa carrancuda, que, quando queria um negócio, ia. E, na vida dele, aparece a Abigail, que é essa doçura que vai trazer um pouquinho mais de possibilidade de tirar um pouquinho dessas camadas duras dele, né? Então, como a Abigail foi, o pai dela e o irmão dela sofreram as ofensas vindas do Saulo, ele foi levado para ir para a prisão, né? E a Abigail, naquele momento que ela vê o pai dela e o irmão dela sendo condenados à prisão por um problema de terras lá, de posses e tal, que o Saulo tinha o poder e ele podia decidir, quando ela vê aquilo acontecendo, ela começa a cantar um hino. E o tom de voz dela era tão suave, tão lindo, tão poderoso, era um fluido que conquistava o ambiente e deixava aquela vibração leve, convidativa ao bem. É aquela coisa que tem gente que, quando chega num lugar, você fala, não, quando aquela pessoa chega, eu chego perto dela, eu fico tranquilinha. Tem pessoas que são assim, são pessoas que, quando chegam, apaziguam o ambiente, né? E ela, com aquela voz dela, ela foi cantando, e ela também era para ser presa, ou ir para esse lugar que, depois que vai preso, nunca sai. E, quando o Saulo escutou ela cantando, ele disse, aquela canção tocou tão profundamente nele, mas ele não soube lidar com aquilo. Aquela casca grossa de rigidez ficou incomodada com a leveza do canto dela. Um canto tão leve que ele não soube lidar. Então, o que ele fez? Tira essa moça daqui, deixa ela embora, não vamos nem prender ela, deixa ela embora, porque aí eu não tenho que lidar com essa coisa que me incomoda. Mas, no momento que ela canta essa canção e ela é liberada, não precisa ir para a prisão, ela fez um crackzinho, abriu um pouquinho aquela carcaça dele. Então, isso é que a gente precisa pensar no nosso dia a dia. A gente encontra todo dia pessoas que estão sempre negativas, ou carrancudas, ou só olham o lado ruim da coisa. Ou essas pessoas somos nós, às vezes, por fases da nossa vida, né? Principalmente agora, nesse período onde está todo mundo de máscara, todo mundo quietinho, preocupado em tem que fazer tudo como o protocolo manda. Essas pessoas, ou nós mesmos, quando estamos vivendo isso, se a gente trouxer um canto de ânimo, um canto de esperança, uma conversa leve, a gente quebra um pouquinho dessa casca nas pessoas. E a gente oferece uma oportunidade de um sol de esperança, uma coisa um pouquinho melhor, um pouquinho mais leve. O momento é difícil para a gente. Esse momento de pandemia é difícil para a gente. Nós estamos passando momentos muito desafiadores. Mas a gente tem a oportunidade, todo dia, de fazer um buraquinho nessa casca das pessoas aí. Quando eu era menina, tinha um cartoon do Batifino. Ele tinha, não sei se ele era um morcego, acho que ele era um morcego. E ele tinha umas asas, ele fechava a asa e falava, minhas asas são como uma couraça de aço e me protegem. Mas a gente não tem que ficar couraça de aço o tempo todo. Tem que abrir um pouquinho, ter um pouquinho de vulnerabilidade, ter um pouquinho de mostrar para o outro que a gente também tem as nossas fraquezas, as nossas limitações. E, quando o outro percebe que a gente também tem, a gente fica mais igual, a gente se aproxima mais. Então, a oportunidade da gente ser um pouquinho de Abigail na vida das outras pessoas é, na hora do desespero, na hora que a coisa está ruim, na hora que o ambiente está pesado, vamos cantar. Cantar pode ser só uma palavra que vem da alma, um sorriso, um abraço. Não, um abraço não, agora não estão podendo.
Esqueci que o abraço agora não está podendo. Mas um desejo de abraço, sabe? Aquele desejo de abraço. Então, vamos ser Abigail um pouquinho nessa hora. Aí tá, a Abigail não foi presa, ela foi morar com uma outra família, e o irmão dela foi preso, e o pai dela também, e o pai dela acabou morrendo nessa prisão, né? E ela vai morar com uma outra família, e depois, algum tempo depois, numa festa, ela conhece o Saulo. Claro que ele não está ligando as duas coisas, né? E ele se apaixona por ela. Aquela paixão assim, essa é a minha alma gêmea. Na cabeça dele, essa é a mulher. E, inteligentemente, ele pensa, essa doçura, essa mulher tão leve, vai ser o contraponto que eu preciso para ter esse poder. Uma mulher inteligente, uma mulher sábia, que consegue manipular as dificuldades de uma forma graciosa. Ela, na minha vida, vai ser um plus, né? Vai ser uma coisa ótima. Tá bom. E ele começa a cortejar a Abigail. E ela se apaixona também por ele e olha para ele com olhos de ver. Esse é o outro ponto positivo que a gente tem que ressaltar da Abigail. A gente traz para o mundo, a gente traz para o nosso relacionamento com as pessoas aquilo de que o nosso coração está cheio. Se a gente está com violência dentro, é a violência que chega. Mas se a gente está com carinho, está com cuidado, é isso que chega. Pandemia ou não pandemia? É o que está dentro que chega para o outro. Não vamos dizer, fulano é violento, fulano é pessimista. Não, está cheio de violência, está cheia de pessimismo. Não precisa ser, não precisa estar. A gente pode escolher encher o coração de coisas que valem a pena dividir. E deixar essas outras coisas que a gente precisa cuidar, das nossas más inclinações. Roupa suja, a gente lava lá em casa. Deixa lá, a gente lava lá, depois, na hora de sair, vai mais bonitinha e traz uma coisa que agrada mais, né? E, às vezes, a gente faz isso com um pouquinho de desafio, porque não está muito natural. Mas, à medida que vai fazendo, vai ficando pronto. Então, a gente começa e vai tentando, daqui a pouquinho aquilo fica natural, e a gente dá conta de fazer. Então, vamos olhar para o outro. Ela, a Abigail, olhou para o Saulo com o potencial de homem que ele tinha dentro dele. Ela percebia a couraça de aço dele, mas ela sabia que, por detrás daquela couraça, tinha um homem maravilhoso que precisava se despir dessas coisas de carrancudo, de poder, de ligado nessas coisas mundanas, para chegar naquele ser que ela conseguia ver. E a gente, às vezes, não tem olho de ver, a gente não tem olho de ver as pessoas que estão em volta da gente. A gente só olha o que está difícil. E a gente tem essa mania de falar assim, não, fulano, não quero saber daquela pessoa, não. Na próxima encarnação eu lido com ela, porque já deu, essa aí não dá para mim. E você? Tem alguém que está olhando para você com essa mesma ideia. Nossa, ninguém aguenta, ninguém merece aquela pessoa. Deixa a gente cuidar dela na próxima. Se você desistir de mim nessa, coitada de mim, não desiste de mim. E não desistamos dos outros. A gente tem que poder enxergar que naquela outra pessoa, se conseguir abrir aquela couraça, tem verdadeiramente um ser divino, que é o mesmo que tem dentro de mim, que tem dentro de cada um de nós. Então, a gente tem que lembrar que essas pessoas que estão em volta da gente têm dentro dela essa coisa linda, que às vezes não está muito visível, que precisa lapidar um pouquinho, mas que está lá. Tá? Então, aí essa Abigail vai se apaixona por ele, e aí tem um dia que o Saulo descobre que tem um cara que está seguindo os ensinamentos de Jesus, e ele não agrada daquilo, e esse cara vai ser apedrejado e vai morrer, e ele quer participar desse evento, que para eles era um evento, né, de
que essa pessoa receber os castigos por seguir a Deus, por seguir a Jesus. Então, ele fala com Abigail assim, vem comigo para você me prestigiar nesse dia que eu vou fazer, que eu vou mostrar aos outros o meu poder de decisão, de agir. Aí Abigail, muito, muito sábia, vira para ele e fala, quem sabe não é tão assim a situação, quem sabe essa pessoa já mudou de ideia, quem sabe ele já se redimiu dos erros que fez antes, quem sabe não há necessidade de matá-lo, de apredejá-lo, porque a gente muda. Pau que nasce torto desentorta. E ele fala, não, 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 não. É desse jeito. Já fez, já está decidido. E ela está tentando lidar com aquilo de uma forma mais humana. E ele fala, não. Então, ela vai assim mesmo. Ela fala, eu vou estar lá, mas na hora dele morrer mesmo, eu não quero ver. Porque eu não quero participar dessa parte brutal, né? Então, ela vai estar... Só que quando ela chega e vê a pessoa, ela descobre que aquele cara é o irmão dela, que tinha sido preso. Aí, ela não dá conta daquilo, né? E quando ele começa a oferecer os castigos que ele já tinha proposto, ela se aproxima do irmão dela, e ela reconhece que é ele, e ele reconhece que é a irmã, né? E eles fazem um pacto naquele momento muito lindo, que eles ele pede para ela, recita para mim o Salmo de Davi. E aí ela começa a falar do Salmo, e ele se preparando para a morte, porque ele já está indo, não tem mais jeito. E aí ele fala que Deus prepara para ele, né, esse banquete, e ele agradece, e ela agradece a Deus pelos banquetes que vão sendo preparados para o irmão dela que vai agora desencarnar. E a gente, às vezes, quando está numa situação assim tão desesperadora, como eles se viram naquela hora, a gente tenta correr da situação, ou olhar para a situação de forma desesperada, e a gente começa a reagir de forma que nem é, às vezes, o que tem no coração da gente, mas é o medo de lidar com aquilo. E a fé da Abigail e do Estevão, que na época era o Gesiel antes, a fé deles consegue mostrar para eles que ele está indo, o tempo dele aqui já acabou, mas ele sabe que Deus tem o conforto esperando por ele. E a Abigail sabe também disso e o conforta com o Salmo de Davi. Quando Saulo vê aquilo, ele fala, ai, 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 não deu para mim. Quando ele vê aquela pessoa tão nobre, com aquele coração que dá conta de, na hora das coisas mais difíceis, se portar daquela forma, ele percebe que ela é uma pessoa muito, muito nobre e que vai ser difícil para ele falar uma palavrinha que quem tem coraça de aço tem dificuldade de falar. Me desculpa. Porque ele vai, depois que aquilo tudo acontecer, ele vai ter que virar para ela e falar, desculpa, I am sorry, não era isso que eu queria. E eu agora, mas ele, entre falar para ela isso e buscar um outro caminho e fingir que nada aconteceu e esquecer dela, ele preferiu essa segunda opção. Então, ele fala para ela, não dá mais para a gente ficar junto, porque não dá. A gente está vendo a vida de forma diferente. Porque falar desculpa exige olhar para dentro, entender que a gente erra e que tem que fazer mesmo, tem que pedir desculpa. Mas é um lugar difícil. Então, muita gente não pede desculpa, então tem que ir para esse lugar. E então, o que acontece? Ela vai para o lado dela, ele vai para o lado dele, e depois a Abigail adoece. A gente pode falar que ela adoeceu de amor também, né? Porque tudo que ela queria fazer, ajudá-lo, não pôde, porque ele fez as escolhas dele. E ela, como uma mulher que não vai insistir, porque ela sabia onde é que ele estava, deixa ele ir. Aí o Saulo passa as dificuldades dele, né? E
continua perseguindo os cristãos. E, como eu falei, não vou entrar em detalhes do Saulo, mas ele chega uma época, quando ele está indo para Damasco, que a gente escuta muito essa história, né? O convertido de Damasco, porque é no caminho de Damasco que a verdade de Deus chega para ele, na forma de uma cegueira, que quando Deus vira para ele e fala, eu preciso de você para me ajudar. Porque quando ele pergunta, o que você quer de mim? Ele falou, eu quero que você me ajude, eu quero você como meu parceiro nessa situação de trazer o Cristo e Jesus para a nossa vida. Aí ele entende, a verdade chega para ele, e ele tem revelações que mostram para ele, essa é a verdade. Ele sai daquela pessoa que só vivia as leis de Moisés da forma bem direta, para considerar o ensinamento de Jesus de uma outra forma, olhar a vida de uma outra forma. E aí, quando ele percebe, através de várias revelações que ele vai tendo, que o caminho de Jesus é o caminho para ele decide investir naquilo. Só que, quando ele vai investir naquilo, ele começa a ter 1000 decepções, igual a gente, quando a gente descobre uma coisa fantástica, e a gente quer que todo mundo aprenda aquilo, e, às vezes, as pessoas não aprendem. Aí você fala, eu queria tanto que fulano aprendesse isso, que ia ser tão bom para ele. Igual a gente vem na palestra, a gente fala assim, essa palestra ia ser ótima para fulano, mas o fulano não está aqui. Né? Mas o fulano não precisa estar aqui, quem precisa estar aqui somos nós. Por exemplo, eu com a meditação. Eu acho meditação uma coisa muito legal. E aí eu quero que todo mundo aprenda a meditar. Eu acho que todo mundo vai aprender muito, vai crescer muito, vai se conhecer melhor, eu acho aquilo o máximo. Mas as pessoas que entram na minha vida, que eu tento passar aquilo, muitas vezes a pessoa até entende, mas não é a praia dela, entendeu? Então, ela não vai para aquele lugar. Então, eu tenho que entender que eu posso oferecer, mas nem sempre vai existir daquele jeito, porque cada um vai fazer do seu jeito, cada um vai aprender no seu tempo, cada um vai aprender aquilo que é relevante, a sua verdade. Então, o Paulo queria trazer a verdade dele para todo mundo, que agora a verdade dele é o caminho do Cristo, e ninguém estava escutando, ninguém estava prestando atenção. E ele se sente muito triste. Deixa eu ver onde é que a gente foi aqui. Ups, vamos voltar. Aí, ele queria passar a mensagem do Cristo, já que ele se redimiu, ele é uma pessoa renovada, é um pau que ficou reto agora, ele deu uma melhorada. E ele quer passar essa mensagem, e ele não dá conta. Aí ele fala, vou começar pelo meu pai, né? Porque o meu pai, aquela pessoa assim que você olha para ele, talvez não o seu pai, mas uma pessoa que tem o lugar de pai na sua vida, aquela pessoa que você quer dividir com ele as coisas legais que aconteceram com você. Aí ele fala, pai, aconteceu uma coisa muito legal, agora eu aprendi o lugar do Cristo, o lugar de Jesus na nossa vida, e como que a gente pode ajudar o outro. O pai dele vira para ele e fala, esse aí não é a pessoa que eu queria ver, não. Eu estou acostumado com aquele homem poderoso que está lá no poder, no topo do topo, e mandando e fazendo acontecer. Essa coisa de vir aqui todo aberto, todo vulnerável, não cola para mim, não é essa pessoa. E ele fica desalentado de pensar que o próprio pai dele não acreditou na verdade dele, que é essa verdade do Cristo agora. E aí ele fala, e agora, o que eu faço? Ele fica completamente desiludido, ele fica na tábua da beirada, mas ali, ele fala, agora não tem para onde correr, eu não sei o que eu faço. E ele sai caminhando completamente perdido, porque ele vê que não tem como caminhar. Se o pai dele, que é aquela pessoa que ele pensou que podia contar, não pode contar, então ficou difícil. Então ele fica completamente paralisado. Nesse paralisar, ele sai caminhando e depois ele deita lá num banco de uma praça, ou uns falam que é numa gruta, outros falam que é numa praça, enfim. Só sei que ele adormece com essa angústia. Nesse adormecer, ele se desdobra.
E aí, pega o lencinho, que agora a coisa vai pegar. Na hora que ele se desdobra, ele tem um encontro com o Estevão e com a Abigail, que são as duas pessoas que participam do propósito de vida do Saulo, que são aquelas pessoas que a gente tem, né? O nosso anjo da guarda, os espíritos protetores de cada um de nós, aquelas pessoas que têm um compromisso com o nosso caminhar aqui na Terra. Ele encontra essas duas pessoas. E aí, quando ele começa a conversar com a Abigail, eu vou ler, isso aqui eu vou ter que ler, porque eu não vai dar para eu falar essas palavras com o fervor que ela fala. Aí, quando ela vai dar uma lição para ele. A lição são 4 pilares. Os 4 pilares da Abigail para o Saulo, que é para nós também, né? Ela vai falar sobre amar, sobre trabalhar, esperar e perdoar. Então, nós vamos destrinchar isso aí um pouquinho, porque a fala dela é tão linda e eu não quero deixar isso com as minhas palavras. Então, a Abigail, nesse aparecer para o Saulo, a cabeça dele fica um turbilhão de coisas, porque ele pensa assim, gente, eu tenho tanta coisa para perguntar para ela, tanta coisa que eu quero saber como que ela pode me ajudar, essa chance eu não posso perder. Então, ele fica até afobado querendo falar com ela, e ela, em pensamento, fala com ele assim, tudo que você precisa saber, eu vou te falar. Tudo que você... Tipo assim, acalma-te. Né? Quando a gente está no desespero, a gente quer engolir tudo de uma vez. E ela fala, acalma-te, eu vou te dar o que você precisa ouvir. Aí ele fala que ele tá muito desolado, ele não entende como que o pai dele não aceitou, ninguém aceitou. Ele fala, a verdade é tão clara para mim. E ninguém me escuta, o meu pai não me escuta. Né? Aí ele fala, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso lidar com isso? Aí a Abigail fala uma palavra muito simples. Opa, peraí. Aqui, é de cá. Ó. Aí. Ela fala, ama. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Quando ela fala para ele amar, ela está querendo dizer o seguinte, isso que você aprendeu com Jesus, que você agora entende que é a sua verdade, você só vai conseguir chegar lá se você continuar nesse caminho de amar. Amar a esse pai que acabou de te deixar para lá. Amar essas pessoas que, quando você fala, vira eco perdido. Amar as dificuldades que vêm. E ele falou, mas isso é muito difícil. Eu tenho esse amor, mas isso é muito difícil. Como que eu vou fazer isso? Aí ela fala uma palavrinha simples, né? Trabalha. Amar só, a gente ama, mas o amor tem que vir acoplado de ação. Tem que ter um fazer. A gente não ama, o amor não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. Então, a gente tem que investir, tem que alcançar o outro, para ajudar a abrir aquela couraça que tem nas pessoas em volta da gente, e as nossas próprias couraças exigem trabalho. Então, quando a gente fala de trabalhar, quando a noiva fala, né, trabalha, Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. E ele desejava fazer isso ardentemente. Para isso, insulara-se no deserto por mais de 1000 dias consecutivos. Mas agora, ele sabia que isso estava difícil e o ambiente coletivo não proporcionava esse lugar. Então, quando a gente fala de trabalhar, a gente tem que também considerar o trabalho
não só com o outro, porque o trabalho com o outro é só um reflexo do trabalho com a gente. A gente fala, vamos trabalhar. O que é trabalhar no sentido de trabalhar esse amor que a gente quer dar e quer receber e quer viver nele? Primeira coisa, são duas coisas muito importantes para esse trabalho: autoconhecimento e disciplina. O autoconhecimento vai naquele lugar que eu adoro, meditação. Vocês vão escutar isso 40 mil vezes, meditação. Meditação não tem que ser sentar lá e ficar lá, não é isso. Meditação pode ser sentar e olhar lá as suas plantinhas, fazer uma pescaria, lavar o carro, tudo pode ser meditação, se você estiver naquele lugar gostoso na cabeça de serenizar. Tudo pode, é ficar com você. Meditar é ficar com aquela pessoa que vive dentro da gente. E, às vezes, é um pouquinho difícil. E, quando a gente tem comportado assim de forma não graciosa, fica difícil ficar com a gente. Então, a gente vai ter que fazer um esforço um pouquinho maior, às vezes. Mas esse autoconhecimento é muito importante, porque a gente aprende a amar a gente para poder amar o outro. E disciplina. Porque as coisas não são feitas da noite para o dia. É o hábito. É o fazer de novo, o repetir é que vai dar para a gente esse lugar do trabalho com sucesso, com resultado. Ninguém nasceu ontem e virou uma empresária de sucesso. Ninguém nasceu ontem e virou uma costureira ótima. Não, tudo vai gastando um tempinho para as coisas acontecerem. Então, para a gente poder amar o outro de forma que o outro merece, que nós também merecemos amar-nos a nós mesmos, precisa de trabalhar disciplina, conhecer a si mesmo e esse dedicar muito ao fazer de novo, até a coisa ficar automática. Já pensou o dia que a gente conseguir amar a todos automaticamente, sem julgar ninguém? Chegou fulano aqui, não vem nenhuma vez, nossa, o cabelo, não gostei do sapato, maquiagem não está boa. Quando aquilo não passar pela cabeça, a gente vai direto, um ser de luz para eu amar, mais um, e a gente conseguir ficar naquele lugar a gente vai estar num lugar muito legal. Então, é essa que é a proposta. Continua trabalhando que a gente chega lá. Aí, ele fala com a Abigail assim, eu entendo que isso é muito legal, mas é muito difícil fazer isso. E eu tenho tentado e as pessoas não estão reagindo, eu continuo fazendo o esforço e ainda não acontece. Aí ela vira para ele e fala, espera. Essa palavra espera é muito poderosa, mas incomoda horrores, porque a gente não quer esperar. Eu quero para ontem. Tudo que eu quero para ontem. A gente, até para... Eu conheço uma história de... Quer fazer um pão de queijo de liquidificador? Aí você coloca tudo lá dentro e bate, depois joga nas forminhas, o pão de queijo fica pronto, né? Só que você, para andar mais rápido, sacode o liquidificador para ver se anda mais rápido. Eu tenho uma pessoa na minha vida que fez isso. Eu falei, tia, o que é isso? Ela falou, sacudiu o liquidificador para andar mais rápido. A gente funciona assim, a gente quer tudo bem mais rápido do que o tempo correto. Sacudir um liquidificador é difícil. Você tem que estar num lugar muito ansioso para fazer isso. E acontece. A gente vem sacudindo o liquidificador em outras ocasiões aqui, não é verdade? Pode não ser o pão de queijo, mas para outras coisas. Então, paciência. E a paciência não é só com a gente. É a paciência com os propósitos de Deus. Porque a gente tem mania de levar para Deus aquela ideia do que a gente quer, como a gente quer, cheio de regra, esquecendo que Ele é que é inteligência suprema, não a gente. A gente vai para esse lugar, meu Deus, Ele já falou, a inteligência suprema aqui sou eu. E se a gente se Ele fosse escutar do jeito que a gente quis, a gente ia ter se lascado 1 milhão de vezes antes. O bom é que Ele não escuta a gente às vezes, né? Fala, não, vou fazer do meu jeito, que eu estou enxergando lá na frente, e vocês não estão. Então, deixa eu fazer do meu jeito aqui. E a gente tem muito para agradecer, porque
Só Deus é que entende a nossa ansiedade e a necessidade de deixar ele no controle, né? Ele no leme. Aí ele fala, eu posso esperar, eu vou tentar, mas as pessoas não estão escutando, e eu estou tentando isso muito. E as pessoas continuam arrogantes, as pessoas continuam usando aquele mesmo sistema que ele tinha antes, né? De carrasco, de tratar os outros sem nenhuma dignidade, de acordo com o poder. Ele já esteve nesse lugar, e agora ele quer fazer diferente, e ninguém faz. Aí Abigail fala com ele, perdoa. A gente, agora, nós somos a melhor versão de nós mesmos, correto? Últimas encarnações, a gente não estava tão... Se a gente está fazendo coisa que não deve fazer agora, imagina mais para trás. Estava difícil. Mas, quando a gente descobre, a gente desperta para certas coisas, cada um desperta num tempo diferente. Igual o brotinho de feijão na terra. Eles não brotam tudo assim, pá, de uma vez. É um brotinho aqui, o outro ali. A gente, todos nós, despertamos em horários diferentes, em épocas diferentes. Cada um que vai chegando na tábua da beirada vai despertando. Pá! Que cada um no seu lugar, né? E aí, então, uns estão um pouquinho mais altos, outros estão um pouquinho mais baixo, e a gente tem que aprender a perdoar esse lugar que o outro ainda está, porque ele ainda não descobriu certas coisas. Mas tem outras coisas que aquele outra pessoa está muito mais na frente do que a gente. Então, umas folhinhas do meu brotinho de feijão estão subindo para cá, mas outras estão bem quietinhas ainda, não subiram. E da outra pessoa, vice-versa. Então, todos nós temos crescimentos um pouco mais adiantados, mas também temos algumas dificuldades que precisam ser trabalhadas, que a gente ainda vem mascando e não andando para frente, né? Tem uma frase do Emmanuel que eu escrevi aqui, que eu falei, essa eu não posso deixar de falar, que ele fala que do amor. Eu escolhi quatro frases do Emmanuel para representar essas falas da Abigail que ela trouxe para o Saulo. Na hora ele já era Paulo, né? Ele fala, ama, o amor é a luz. Se queres paz em Deus, desapega-te e ama. Então, gente, agora é o para casa, tá? Agora nós vamos fazer o para casa, o homework. Vamos lá. São 4 homework que a gente vai fazer aqui. Ama. O amor é a luz. Não tem dúvida. Vamos amar. Vamos amar, uai. Tá fácil aí, amar. Nós vamos fazer automaticamente? Não. Nós vamos treinar. Todo dia treina. Igual você vai para gym. Você vai lá, faz um pouquinho, fica um pouquinho mais tonificado, amanhã você vai de novo, tonifica um pouquinho mais, daqui a pouquinho vai chegando. Então, é a mesma coisa. Vamos tentando, vamos amando e a gente vai aprendendo. Trabalha. Toda ascensão para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Não é fácil, e não precisa ser fácil, só precisa valer a pena. Vale a pena? Então, vamos investir. Homework número 2, trabalha. Homework número 3, espera. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Olha agora o que o Emmanuel fala. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina. Vou falar essa de novo. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina. Nós não somos essa Coca-Cola gelada na geladeira. Tá? Nós temos muito para caminhar. Perdão. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação de nossa paz íntima. Quem é que não está querendo paz? Todo mundo quer. Então, vale a pena? Vale. Se o esforço, se o trabalho vale a pena, então vamos investir. Quer passar de ano? Tem que fazer o homework. Né? Se a gente quer mudar de fase, quer fazer igual o Pokémon, pular de fase, tem que fazer sua parte.
tá? Esse livro, eu vou falar mais uma vez. Quem nunca leu o Paulo Estevo, eu fiz aqui de uma forma bem lambuzada, assim, sem os detalhes que deveriam ser, porque o tempo é curto. Mas eu não falei do jeito poético que o Emmanuel fala. Por isso, eu recomendo todo mundo, porque tem vida antes e depois de ler Paulo Estevo. Tá? Sua vida agora é X. Depois que você lê Paulo, sua vida é Pokémon, pula de fase. Se lê com o coração, se lê com aquele desejo de aprender, de refletir nos aprendizados do livro, vocês vão pular de fase. Então, o que eu deixo aqui é a proposta para fazer o homework: ama, trabalha, espere e perdoa, e leia Paulo Estevo e se apaixone pela Abigail. Muito obrigada.